Oi, gente! Dando continuidade ao vídeo anterior, a gente vai continuar falando sobre tema. Então, eu iniciei falando da importância do tema, da escolha, que vai relembrar que você tem que ter uma afinidade, você tem que ter uma aptidão com o tema. Então, tem que ser aquilo que lhe chamou a atenção. Então, na hora de você escolher um tema, você tem que analisar, você tem que pensar bem o que você quer escrever, que não adianta você escrever algo só porque alguém te indicou. Né? O meu orientador disse que é para eu escrever sobre esse tema porque ele é fácil. Não é dessa forma. Não é? E nem aceite esse orientador dessa sugestão. O orientador, na realidade, ele tem que te conduzir a escolher um tema que você tenha uma afinidade, né? Uma melhor afinidade por esse tema. Então, fica mais fácil para você discorrer sobre esse tema, fica mais fácil na sua pesquisa, e aí, na primeira dificuldade, você não vai abandonar esse tema e querer trocar. Então, um tema, ele tem que ter alguns critérios, porque na hora que você escolhe um tema, você tem que pensar, como eu falei, muito bem no seu trabalho, porque quando você escolhe, você não muda mais o tema. Assim, não tem como mexer em todo o trabalho para mudar o tema, é isso que eu quero falar, não é que não mude mais. Lógico que dá sim para mudar, mas aí você tem que mudar todo o trabalho, como eu havia falado no vídeo anterior. Então você tem que pensar muito bem na escolha desse tema. E o tema, na hora que o avaliador da banca lê, na hora que nós professores analisamos um tema, o que a gente pensa? Que esse tema ele tem que ser o resumo do trabalho do aluno. Então o tema ele tem que dizer, ele tem que declarar o que o aluno vai falar. Né, o que ele tá fazendo, o que ele fez durante essa pesquisa. E aí eu sempre falo para o meu aluno, que eu aprendi com um professor meu do doutorado, que ninguém anda de mãos dadas com o seu trabalho. Né? Não adianta o aluno estar lá do meu lado e dizer, professor, eu quis falar isso no meu tema. Na realidade, o seu tema ele tem que se autodeclarar, ele tem que se autoexplicar. Então, basicamente é isso. Quando eu bater o olho no seu tema, né? Por exemplo, uma banca de avaliação. Quando a gente bate o olho no tema, a gente quer saber se aquilo que está ali no tema vai ser o que está no trabalho. Né? Por exemplo, como eu falei, o tema é gerenciamento de resíduos sólidos numa empresa X em Manaus. Aí vai tratar sobre gerenciamento de resíduos sólidos. Então, é toda a parte de gerenciamento. Não é só logística reversa, não é só a parte de coleta seletiva. Não, o nome está falando. Mas professor, eu queria só trabalhar coleta seletiva. Então, o seu tema tem que ser coleta seletiva ali. Não é? Então, o seu tema, que a gente já pode observar, ele tem que ser bem claro. Ele tem que ser objetivo. Né? E aí eu te pergunto, você vai ter como executar esse tema? Então, eu faço várias perguntas para esse tema, eu sento com o aluno e pergunto, você vai ter condições de executar esse tema? Então, ele é execuível? Qual é a metodologia, como é que você pensa em executar esse seu tema? Você vai lá na empresa, você vai coletar os dados, ou você vai trabalhar em bases secundárias? Como é que você pensa? Porque o aluno, eu não posso perguntar para o aluno ali qual que é a metodologia, porque na realidade a gente desenvolve com o aluno essa metodologia. Então a gente vai instigar esse aluno a responder como é que ele se sente mais à vontade de realizar essa pesquisa. Até porque ele que vai realizar, e a gente como orientador, a gente orienta, o nome fala orientar, não é? Então, ele tem que ser execuível, né? Também tem que ser uma coisa que seja inédita, que tenha relevância, né? Um tema, principalmente no mestrado e no doutorado, tem que ser algo inédito. Na graduação, geralmente, a gente trabalha muito com a pesquisa bibliográfica, a pesquisa também de campo, pesquisação. Então, tem alguns trabalhos que eles são pesquisas que não demandam tanto tempo, porque ali na graduação, basicamente, o aluno desenvolve no período de 6 meses, né, 1 ano a 6 meses. No primeiro momento, né, nos primeiros 6 meses, ele faz o projeto do TCC, e no segundo momento, ele basicamente desenvolve o trabalho e escreve o artigo ou o TCC. Né?
Então, basicamente, tudo isso eu tenho que pensar na hora que eu vou selecionar um tema. Então, o tema, ele é a parte mais importante do teu trabalho, da tua pesquisa, né? Do teu TCC, do teu artigo. Então, ele é a coisa mais importante. Então, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser execuível, ele tem que ter relevância, né? Tem que ser um tema relevante para poder você tá desenvolvendo essa pesquisa de uma maneira que essa pesquisa ela vai fluir. Eu vou ter resultados. Tá bom? Então, fica aí mais essa dica.